Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje com um tema muito importante para nós, arquitetos e urbanistas, que é o tema da neuroarquitetura. E com uma pessoa também, um amigo muito especial, arquiteto e urbanista e especialista em neuroarquitetura. Um assunto tão atual, né? Que mexe, assim, vamos dizer, com o bem-estar das pessoas, que mexe com o projetar, né? Um novo olhar sobre o projeto de arquitetura e urbanista. Eu vou apresentar para vocês Lori, ele é arquiteto, urbanista, e gostaria, Lori, que você se apresentasse nesse longo e extenso currículo que você tem, né? E muito, muito agradecido por essa oportunidade. Muito bem, Cláudio. Muitíssimo obrigado pelo convite, obrigado pela gentileza. Fico muito feliz em estar aqui. Eu sei o quanto você trata, né, a curadoria dos temas que você traz a todo esse público que nos assiste. Fico muito honrado pelo convite. Então, numa breve apresentação, meu nome é Lori Kriesel, eu sou arquiteto. Já agora a gente começa a entregar a idade, né, Cláudio? Já há mais de 2 décadas em pesquisa em relação a ah, como que nós, humanos, nos conectamos com as espacialidades, como que o espaço efetivamente passa a ser, né, um promotor de evolutivas comportamentais, e foi nesse inteirinho aí que a neuroarquitetura acabou entrando na minha vida, né? Então, eu tenho algumas titulações na parte acadêmica, especializações, mestrado, doutorado, enfim, tive uma fantástica e muito rica jornada lá atrás, logo depois que eu me formei, onde eu pude ter a oportunidade de passar por alguns grandes e renomados escritórios de arquitetura de porte mundial, e foi naquele momento, Cláudio, que eu percebi que um grande questionamento que eu tinha como pessoa e como arquiteto começou a ser respondido, né? Eu sempre quis entender como que um prédio, por exemplo, ele se tornaria um ícone mundial. Como que todas as pessoas de um planeta se referenciavam a uma edificação, né? Como que determinadas obras arquitetônicas de fato se tornavam ícones, símbolos, bandeiras de algumas coisas. Eu queria entender como que esses profissionais faziam isso. E aí eu começo, então, há essas mais de 2 décadas atrás, essa jornada de ir em busca disso, né, de entender. E a primeira experiência que eu tive de conhecimento nisso foi entender que esses profissionais, e a gente pode citar muito rapidamente Norman Foster, Zaha Hadid, Big, grandes escritórios que eu tive o prazer, a honra de poder fazer atividade de imersão profissional com eles, ah, trabalhavam primeiro uma grande questão: como que nós vamos emocionar as pessoas? Como que nós vamos tocar as pessoas? E aí, então, se pensava na, entre aspas, tradicional arquitetura, né? Aí, então, vinha o tripé da forma, da estética e da função. Mas o primeiro questionamento, o primeiro passo a ser dado era como nós vamos emocionar as pessoas, como que esse impacto que nós podemos causar pela nossa arquitetura pode atingir as pessoas de uma forma muito significativa, muito simbólica, gerar uma identidade muito forte, né? E aí começa toda uma jornada minha. Sempre estive dividido entre o meio acadêmico e o campo profissional, então eu sempre estive dentro da academia, né? Atualmente eu ministro aulas exclusivamente a título de pós-graduação, mas já por muitos anos ministrei também na graduação, então eu sempre estive constantemente com o pé na academia, por 2 motivos. Um deles porque nós estamos sempre nos reciclando para que isso ocorra, e isso é muito bom, e pelo convívio, né, com outros olhares, com outras perspectivas, então isso é muito enriquecedor. Mas também sempre fiz questão de ter um pé no mercado, aonde pudesse materializar todo esse conhecimento, pudesse realmente trazer a proporcionalidade disso tudo. Então, em rápidas palavras, eu acho que esse é um pequeno cenário do universo aí do Lori Kriesel. Lori,
E isso é muito importante, né? A gente está na academia, eu também vejo isso, e por isso o canal do Bate-Papo da Construção tende a trazer, né, esses temas, né, para a nossa vida profissional, do dia a dia, né? Porque não é uma coisa só na teoria, né? Como você bem disse, né? Como a gente pode, né, causar um impacto, né, através das obras de arquitetura. E você teve essa experiência, né, fora do Brasil, e isso, com certeza, né, deixou o seu olhar mais apurado, vamos dizer assim, né, para a arquitetura. E você volta, né, e você está na pós-graduação com o tema da neuroarquitetura. E agora, para a gente iniciar, porque eu acredito que para algumas pessoas o tema ainda é novo, né, de neuroarquitetura. Como a gente pode definir, né, a neuroarquitetura, esse novo olhar, né, no projeto? Eu acredito assim que a neuroarquitetura já está dentro do arquiteto, né? Quando a gente faz a nossa graduação, a gente escolhe pela arquitetura, a gente já tem um novo olhar, né? E esse olhar para as pessoas, né? O que a arquitetura pode causar na vida das pessoas, isso é muito importante. Então, se você pudesse fazer essa primeira introdução, né, para os novatos, né, que falam, que querem saber, né, o que é realmente neuroarquitetura. Perfeito, vamos lá, Cláudio. Sim, para muitas pessoas o tema é não apenas novo, mas para muitos, né, traz um certo instigar de querer melhor entender do que se trata, né? Bom, em primeiro lugar, a gente está falando de uma aglutinação linguística, né? A língua portuguesa nos permite isso. Então, quando nós falamos termos como, por exemplo, neuroarquitetura, na verdade, nós estamos falando de neurociência aplicada à arquitetura. Essa aglutinação ela entra para diversos outros segmentos, né? Hoje fala muito sim neuromarketing, neurobusiness, neurovendas, neuroeconomia, enfim. Ou seja, em todos os aspectos a gente está tratando da mesma coisa. E o que é essa neurociência que nós vamos aplicar então nessas áreas? Em rápidas palavras, neurociência se dedica a estudar o sistema nervoso, né? É um estudo científico sobre o nosso sistema nervoso. Num linguajar mais cotidiano, mais popular, a gente está falando basicamente de melhor entendermos os mecanismos de funcionamento do cérebro humano, para que a gente possa, então, relacionar isso a determinadas áreas. Ou seja, nós, enquanto humanos, nos relacionamos com o mundo externo através do formato de como nós percebemos esse mundo, como que nós traduzimos essa percepção e, em cima disso, como que nós damos uma devolutiva. A arquitetura em si, pela sua própria natureza, já há algumas décadas vinha se preocupando muito com isso. Não é à toa que nós já temos, né, há bastante tempo, a inserção de uma área chamada psicologia ambiental dentro do próprio ensino da arquitetura. E a psicologia ambiental ela se dedicava e se dedica até hoje a entender a relação da psique do usuário com um determinado ambiente, visto que o ambiente que nós estamos inseridos, ele é sim um dos configuradores do nosso comportamento, né? Então eu sempre comento, por exemplo, o próprio ato de chegarmos em casa, né? Quando nós chegamos em casa, se essa casa, essa casa que pertence a mim, ela está organizada de uma forma que ela se apresenta a mim de uma forma que eu chamo de organizada, eu tenho uma relação com o ato de chegar em casa, emocional, psíquico e até mesmo físico. Mas quando eu chego em casa, a minha casa, e eu a encontro em uma forma que eu chamaria de desorganizada, eu tenho uma outra relação com chegar em casa, eu tenho uma outra emocionalidade com chegar em casa. Mas olha que interessante, Cláudio, é a mesma casa, é a mesma espacialidade, com as mesmas coisas, só que ordenadas de formas diferentes. E isso muda completamente a minha relação com esse ambiente. Então a neuroarquitetura ela está muito voltada a entender de forma científica
Como que isso ocorre? Na psicologia ambiental, a gente trabalha isso por observação, né? A gente pega um grupo de pessoas, um grupo de participantes de um determinado estudo, eh, colocamos essas pessoas para viver uma determinada experiência espacial, compositiva, e analisamos, então, quais são os comportamentos. Quando nós começamos a falar sobre neurociência, a gente traz ciência em cima disso. Então, hoje nós já temos, por exemplo, inúmeros equipamentos que nos ajudam a mensurar fisiologicamente o que está acontecendo com essas pessoas dentro dessa espacialidade, né? Então a gente fala, por exemplo, o design biofílico me traz esses benefícios, né? Perfeito, vamos mensurar isso então para que a gente possa entender. Não existe uma obrigatoriedade de que eu trabalhe com o aspecto da mensuração para poder dizer que eu estou fazendo neuroarquitetura. Por quê? Porque a neuroarquitetura ela traça para nós hoje já vários ferramentais dentro de um processo que é chamado de internacionalmente de EBD. Já traduzido para o português seria o design baseado em evidências, né? Então nós temos evidenciações científicas que me mostram que determinadas proposições a nível de projeto podem me entregar determinados resultados. Obviamente que de acordo com o público que eu estou trabalhando, a atividade proposta, a experiência que eu quero causar, então a neuroarquitetura ela está muito embasada nisso. E isso hoje para nós já vira uma ferramenta de projeto, né? Eu digo que é, na parte, por exemplo, de softwares, nós tivemos alguns divisores de águas na arquitetura, né? E aqui, de novo, entrego a idade, né? Eu sou da fase que a gente saiu da prancheta e entrou para o chamado, à época, AutoCAD, né? Então, foi um grande divisor de águas você sair do papel e ir para o software. Mais recentemente, a gente vem aí com a linhagem de trabalhar por BIM, né? Então, mais um novo capítulo que se dá na nossa configuração de trabalhar o projeto. A neuroarquitetura ela passa a ser, nos últimos tempos, o maior divisor de águas na questão de pensar o projeto. Vinha-se trabalhando até então com o conceito do design centrado no humano, né? Onde a gente teria uma centralização na humanização para então começar o projeto. E a neuroarquitetura ela vem a instrumentalizar esse processo. Como que eu consigo fazer isso com ferramentas, com dinâmicas, com técnicas, para que a gente possa se apropriar disso, né? Para que fique um pouco mais plausível o que a gente está falando, eu vou usar aqui alguns termos que são do campo da neurociência, mas só para a gente poder entender isso, né? Nós temos uma determinada estrutura cerebral, e aí que fique muito claro que o que eu vou falar agora são em palavras bem superficiais, só para a gente poder contextualizar. Nós temos uma estrutura cerebral chamada hipocampo. O hipocampo ele é responsável basicamente por duas atividades. Uma delas é fazer o que nós chamamos de mapa espacial, né? É o meu hipocampo, é o seu hipocampo que está neste momento mapeando a espacialidade ao nosso redor. Então, por exemplo, eu estou conversando com você por uma tela, então é o hipocampo que está mapeando a distância que eu estou dessa tela, né? Esse mapeamento, tanto no micro quanto no macro, quem faz em relação ao espaço para nós é o hipocampo. É como se fosse o nosso GPS mental, né? E o hipocampo também é partícipe na configuração de novas memórias. Então, perceba que uma única região cerebral é responsável por mapear o espaço e, ao mesmo tempo, ser partícipe dos meus procedimentos ou construções de memória. Isso já nos mostra que espaço e memória vão estar sempre grudados, né? Vou pegar coisas que eu trago bastante nas minhas aulas, porque eu acho que exemplos do dia a dia nos ajudam a enxergar bem, Cláudio. Imagine que você não está encontrando um determinado objeto, né? Você está procurando alguma coisa e você não está encontrando, você acha que perdeu aquilo. Qual é o exercício que normalmente a gente faz para encontrar, né? A gente faz um exercício mais ou menos assim. Não, peraí, eu estava lá no quarto eu organizei as minhas coisas, mas eu não mexi nisso. Aí depois eu dei uma passadinha na sala eu fiz isso e isso, mas não peguei determinado objeto. E depois eu dei uma passadinha na cozinha para pegar um copo d'água, devo ter deixado na cozinha. Ou seja, espaço e memória estão sempre conectados, porque eles são processados inicialmente na mesma estrutura cerebral.
Então, só aqui a gente já começa a perceber o quanto que entendermos sobre neurociência, entendermos sobre o mecanismo de funcionamento do cérebro humano, nos ajuda com aspectos da construção do ambiente, da construção do espaço, que é o que a arquitetura faz, né? Seja no chamado projeto arquitetônico, seja no chamado projeto de interiores, nós estamos trabalhando com isso. E esses aspectos da construção do espaço, da percepção do espaço, quando ganham para nós um determinado valor experiencial, seja ele emocional ou de usabilidade, enfim, mas ele ganha para nós um valor experiencial, ele passa a se tornar memorável. E aí, em neuroarquitetura, nós separamos muito bem os termos espaço e lugar. Espaço é toda e qualquer espacialidade que eu vá conviver com ela, ou que eu esteja inserido nela. E quando eu falo de inserido, pode ser o ambiente construído interno, mas pode ser um ambiente urbano, né? Eu estou inserido nesse ambiente. Mas o lugar é quando esse espaço, para nós, ganha um determinado significado. E quando eu coloco um significado experiencial, emocional nessa espacialidade, ela se torna memorável. Se eu pedisse agora para você, Cláudio, fazer uma lista de 100% dos espaços que você já frequentou na sua vida, provavelmente você não conseguiria fazer essa lista. Mas se eu pedisse para que você fizesse uma lista de espaços que você lembra que você já frequentou na sua vida, essa lista é fácil de fazer. E todos os itens que aparecerem nessa lista, você os recorda por algum motivo. Isso é Sim. um lugar. Isso é um lugar, é um espaço memorável. Teve um motivo para que eu guardasse ele. Os outros que não tiveram motivo, eu simplesmente descartei. Então, a neuroarquitetura se dedica a essa construção do lugar, a essa construção de espaços memoráveis para as pessoas. E, obviamente, da forma mais positiva possível, né? Então, o grande papel da neuroarquitetura hoje é fazer a construção do lugar, é entendermos como que isso é confeccionado, como que isso é processado por nós e como que isso pode virar uma estratégia projetual. Hoje nós já temos bons passos dados nesse aspecto, mas obviamente o próprio cérebro humano é algo ainda a ser extremamente explorado e teremos obviamente cada vez mais e mais conhecimento em relação a isso, mas ainda assim, hoje nós já temos grandes mecanismos que funcionam no mundo do projeto, no mundo projetual, para que a gente possa trazer isso em diversos níveis, né? No residencial, no corporativo, no comercial, enfim. Então, a neuroarquitetura, de novo, né? Numa visão mais genérica e mais superficial, nós estamos falando dessa construção do lugar, como trazer esse significado para as pessoas para que efetivamente esse espaço se torne memorável, né? Sim. E, assim, diferente, né, da área exata, vamos falar assim, nós não temos uma norma, né, para falar, vamos pensar dessa forma, que o resultado é X. Porque, como você bem disse, né, depende muito da experiência das pessoas, né? Eu acho interessante isso, eu busco fazer isso com meus clientes, principalmente clientes residenciais, né, que vão fazer a sua casa, né, o projeto da sua primeira casa, né? Mas perguntar para eles, né, experiência de lugares, né? Porque isto pode trazer, quer dizer, traz, né, muitos elementos para a área projetual. A hora que você está projetando, você pode trazer, né, essas lembranças, o que ele gosta, né, esse percurso da casa, porque tudo é muito relativo, né, igual você falou, a organização do espaço. É o mesmo espaço, eu entrando, eu me sinto bem. Se modificarem, eu posso ter outra sensação no mesmo lugar, né? Então, não tem uma fórmula, né, para você resolver. Eu acho, assim, eu acredito mais na questão da acessibilidade, né? De você ir pegando esses elementos com o cliente para que você possa projetar, né? E do lado, eu tive uma experiência recente de um projeto comercial, de uma loja, né? A cliente, ela não queria fazer grandes mudanças, né?
mas algumas coisas incomodava ela na loja, né? E hoje eu vejo assim, as lojas são ambientes de experiência, né? A pessoa quer ter uma experiência naquele lugar, né? Quando ela chega. Então nós fomos trabalhando desde a entrada, né? De trazer elementos naturais, né? Você tem foi projetado uma marquise, onde você tem uma trepadeira, né? Para você fazer toda uma parte verde ali. Ao entrar na loja, a primeira é porque trabalha-se também, né? O humano, o primeiro lado é o lado direito, né? Que ele olha ali. E na loja era o caixa, né? Falei assim, nossa, nós precisamos mudar isso, né? Isso está incomodando. Eu acho que até para você incomoda, né? Enquanto cliente ali, né? E para as pessoas que estão chegando na sua loja, elas precisam, né, sentir outro aspecto, outra experiência. Aí foi trabalhado, eu projetei tipo um deck no meio da loja, retirei essa questão do caixa da entrada, né? Então, tudo isso foi assim, ela realmente depois o relato dos clientes e dela melhorou muito, né, a relação com a loja, com o produto, né? Cores que foram usadas na loja, tirar aquele aspecto comercial e dar, tipo assim, uma extensão do quintal, né? A loja, assim, a hora que você chega, parece realmente que é um deck que foi feito, tal, com puffs, né? Da pessoa sentir mais à vontade, né? Então, não sei a sua opinião quanto a isso, né? Normas, né? Eu acho que a gente, enquanto arquiteto, nós temos que ter mais sensibilidade, né? Para ver esses detalhes, né? Sentir que realmente o espaço está transmitindo para a gente o que a gente pode modificar para o bem-estar das pessoas. Bom, quando a gente fala do EBD, né, que é o Design Baseado em Evidências, né, a gente tem ali uma espécie de um protocolo projetual, porque a gente está trazendo as evidenciações científicas para o que nós vamos fazer. Mas esse protocolo ele já começa a mencionar também quais são os níveis experienciais e principalmente a resposta comportamental que se espera. Dentro disso é trabalhado um quesito hoje chamado de neuroestética. A neuroestética é quando você está trabalhando determinados elementos no projeto, os quais eles trazem uma referenciação de aceitação estética, ou pelo menos de link estético, que vai atingir um número bem mais significativo de pessoas. É mais ou menos aquela situação quando você chega em um determinado ambiente e você faz um comentário mais ou menos assim: eu não moraria aqui, mas está muito bonito, está muito interessante. Não é para mim, mas está muito bonito. Isso entra no conceito que nós chamamos de neuroestética, né. Existe uma estética que ela se coliga com as pessoas, eu posso não gerar o pertencimento, eu posso não gerar a identidade, mas ainda assim é um elemento estético, né. E aí existem mecanismos, técnicas, dinâmicas para a gente gerar isso. Mas sempre o principal atributo do EBD, né, desse protocolo, é que a gente chegue no nível experiencial que se deseja. Na parte comercial, por exemplo, a gente trabalha desde níveis que vão entrar na questão dos arquétipos, das relações comportamentais, das relações de pertencimento, de identidade. Então, a gente traz muito essas questões para chegar naquele nicho específico, nesse caso, naquele público-alvo, né? E que a gente tem algumas relações também com os chamados shoppers, né? Que não são público-alvo, mas nos interessam também. Então, o mecanismo ele vai ser basicamente o mesmo, o que vai mudar vai ser a relação de operação com a experiência, né, qual a experiência que nós queremos. Hoje na parte comercial, né, entra dentro disso que você comentou, já se entende há bastante tempo, grandes marcas, grandes players entendem há bastante tempo que não existe, ou que na verdade nunca existiu, mas existia não existia na materialidade, mas existia no conceito, o chamado cliente fidelizado, né. O cliente fidelizado não existe, o que existe é o cliente satisfeito, né. Enquanto você estiver satisfeito, você retorna, a hora que você não estiver mais satisfeito, você deixa de retornar.
E aí, dentro desse processo do próprio EBD, a gente cria também para os espaços comerciais o que nós chamamos de relação dopaminérgica, né? Também, em rápidas palavras, a dopamina é um neurotransmissor que está muito relacionado à recompensa, ao prazer. E algumas marcas trabalham o seu projeto, ou seja, neuroarquitetura através de uma relação dopaminérgica, trabalha o neurobusiness por relações dopaminérgicas, trabalha o neuromarketing por relações dopaminérgicas, né? Eu vou dar um exemplo bem nítido aqui. Vamos pegar uma marca que trabalha toda a sua construção por relação dopaminérgica, a Apple, né? Olha o que a Apple consegue fazer. A Apple vende a mesma coisa para as mesmas pessoas inúmeras vezes. Então você compra o iPhone 8, depois você compra o iPhone 9, depois você compra o iPhone 10, depois você compra o iPhone 11, você está comprando a mesma coisa, da mesma marca, diversas vezes. E isso é uma relação dopaminérgica, né. E aí, claro, tem todo um marketing construído para isso, tem todo um business construído para isso, uma relação experiencial de, pré-venda, venda, pós-venda, principalmente, que é construído para isso. Então a gente percebe o quanto realmente entendermos dessas questões hoje, sim, está totalmente ligada a inúmeras áreas, né, e o projeto é uma delas. E o projeto precisa representar isso, ele precisa trazer isso. Mas essa mesma condicionante a gente acaba lidando com outras questões, né. Hoje no mundo, por exemplo, do universo da saúde, hoje a gente trabalha com o conceito do design salutogênico, né, que é o ambiente sendo também um dos promotores, do processo de cura. E aí grandes, redes e setores administrativos da parte de saúde, né, ambientes de saúde de um modo geral, já começam a perceber isso, né, o quanto essa valia é entregue, quanto que as pessoas, enquanto usuários, depositam valor, inclusive financeiro, para ter essa chamada segurança psicológica, né. A questão dos espaços corporativos, nesse momento pós-pandemia que a gente está vivendo, um dos maiores desafios dos grandes ambientes corporativos é trazer as pessoas de volta, né. As pessoas aprenderam que elas podem trabalhar em casa, então para algumas organizações trazer as pessoas de volta está sendo um desafio gigantesco e o ambiente passa a ser um dos elementos de negociação para que isso ocorra. Mas como que deve ser esse espaço para que eu queira voltar, né? Então, hoje se constrói também o próprio design salutogênico, que nasceu lá no ambiente da saúde, hoje utilizado em ambientes corporativos, mas com outro foco. Lá na saúde, como promover a cura. Aqui, como promover o não adoecimento, né? Ou seja, um ambiente que ele me seja afável, que ele me receba, que eu consiga fazer uma entrega efetiva com ele. Ou seja, não se pensa mais no meio corporativo nos chamados, né, antigamente de picos de produtividade. A gente quer agora uma produtividade constante, linear e duradoura, né? Para fazer a configuração ali da montagem de um time, a entrega, eficiência e por aí afora. Então, a gente vai vendo o quanto os caminhos da neuroarquitetura, mesmo não existindo regras, como você disse, ou uma norma para isso, mas existem os protocolos. E os protocolos são exatamente em cima de qual experiência você quer trazer e qual devolutiva você quer dar, né? A gente trabalha muito com a questão da neuroiluminação, então, o projeto luminotécnico ele está muito embasado nas questões físicas da luz, né? A parte de qualidade, a parte de quantidade, né? E tudo relacionado com tudo que é normatizado para nós. A neuroiluminação ela trabalha em cima dos aspectos não visuais da luz, né? O que essa tipologia de iluminação me causa fisiologicamente, né? Quando que eu vou ter um maior aumento de nível de estresse, um maior aumento de condicionante de foco, de atenção. Então a gente consegue trabalhar os aspectos não visuais da luz dentro dessa configuração. Não é normatizado, mas existe um protocolo em cima de qual relação comportamental eu quero. Esse espaço ele tem que produzir mais criatividade, esse espaço tem que me entregar mais foco atencional, e aí a gente começa a trabalhar em cima disso. Então, não existe uma norma, apesar de já termos alguns selos, né, como o selo WELL, por exemplo, mas ele está muito mais relacionado à qualidade especificamente, do ambiente, mas não necessariamente, apesar de lá ter atributos que a neuroarquitetura trabalha, não é um selo especificamente para contextualizar ou não a neuroarquitetura, mas sim uma entrega efetiva de qualidade de uso que eu digo, né. Então a gente começa a caminhar, Cláudio, para caminhos que eles são muito norteadores.
apesar de não serem normatizados, eles são muito norteadores, eles são pressupostos bem interessantes para termos em projeto. E sobre os elementos naturais, né? A gente pensar iluminação natural, ventilação natural, tem até o neuropaisagismo, e nem sempre, né, nos espaços, a gente consegue trabalhar 100% os elementos naturais, né? E a gente vê que a gente tem essa relação muito forte com a natureza, né? E eu vejo assim que o artificial, né, o produzido, ele tende muito a buscar essa questão da natureza, né? Como que você vê essa questão de trabalhar o máximo, né, do que nós temos de elementos naturais e os elementos que não são, né, naturais diretamente? Perfeito. Bom, aí a gente começa a entrar sob o grande guarda-chuva da neuroarquitetura, nós temos outros conceitos, né? Um deles é o neurodesign, e a partir dele saem vários outros modelos de aplicabilidade. Um deles é o chamado design biofílico, né? O design biofílico ele está totalmente ligado com a chamada biofilia. Biofilia é quando nós estamos falando sobre Cláudio, no corte, você termina a pergunta e eu começo a resposta, sem problema nenhum. Vamos lá, então. Bom, nesse aspecto das relações, né, com a natureza, com os elementos naturais, sob o grande guarda-chuva da neuroarquitetura, nós temos vários outros conceitos. Um deles é o chamado neurodesign, que a partir dele também temos conceitos que se subalocam, né? Um deles é o chamado design biofílico. Quando a gente fala de design biofílico, a gente está falando de estratégias de biofilia sendo utilizadas em projeto, né? A biofilia seria, também em rápidas palavras, seria a condicionante de amor pela vida, ou seja, amor a tudo aquilo que é natural, né? A afeição natural que nós temos por todas as naturalidades outras. E aí, quando nós falamos de utilizar isso estrategicamente em projeto, a gente começa a falar sobre design biofílico. Então, alguns autores apresentam aí listagens, né, de 30 e poucos itens, 40 e poucos itens que formam o chamado design biofílico, mas o importante que nós entendamos é que o design biofílico não é um checklist. Coloquei isso, coloquei isso, coloquei isso, coloquei isso, fiz design biofílico. Não, é uma organização estratégica para que isso funcione, né? E o design biofílico, ele trata de todos os elementos que efetivamente me conectam ao natural. Aí entram aspectos como você trouxe, né? Trabalhar a vegetação dentro do espaço, iluminação natural, ventilação natural, a condicionante híbrida do espaço, de eu poder estar dentro e conviver com o que está fora. Melhor ainda se esse híbrido for transeunte, né? Que eu possa sair e entrar de novo, enfim, e questões de refúgio, organicidade do espaço, e assim nós continuaríamos. E o design biofílico, ele também entende que em alguns momentos a estratégia biofílica direta não é possível. Isso vai acontecer em casos como, por exemplo, eu tenho, por exemplo, muito comum em prédios corporativos, né? Eu tenho ambientes que estão no centro do prédio que eles são envelopados. Eu não tenho uma janela, eu não tenho um acesso ao meio externo. Então, iluminação natural é impossível, ventilação natural é impossível. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho, por exemplo, alguns ambientes da área da saúde, alguns espaços na área da saúde, por normativa, eu não posso usar elementos naturais, né? Pela questão de contaminação, sei lá, pólen e etc. Então, o design biofílico, ele entende que em alguns casos você pode usar da mesma estratégia, mas aí chamada agora de estratégia indireta, que é quando, para esses casos, eu trago os aspectos da estratégia do biofilismo, porém de uma forma não natural. E aí, às vezes, fica um questionamento assim, Cláudio, Lorita, mas se eu vejo que não é natural, ou seja, eu vejo que é um elemento que se remete ao natural, seja uma textura, seja um revestimento, seja até mesmo uma vegetação, né, o elemento vegetativo não natural, às vezes uma plotagem, enfim, quando eu percebo que não é natural, eu sei que não é natural. Mas entre uma ausência de estímulo e a oferta Uhum. de um estímulo, ainda que seja não natural, é melhor que tenha o estímulo do que não tenha.
Porque quando isso é bem feito e de uma forma estratégica, nós assumimos que, de verdade, não é falso, não é verdadeiro, é falso, é fake, mas ainda assim isso me gera algo muito positivo. Eu ainda me permito ter aquela relação, mesmo conscientemente fake, ainda assim válida. Se assim não fosse, não existiria uma arte chamada cinema. Quando eu vou ao cinema, eu sei que tudo que eu vou assistir é falso. Eu sei que houve uma roteirização, eu sei que as falas foram decoradas, eu sei que aquela explosão não é de verdade, eu sei que aquele monstro não é de verdade, mas ainda assim, eu me assusto, eu sorrio, eu choro. Se for um filme de terror, eu fico com medo. Eu assumo como verdadeiro algo mesmo conscientemente sabido que não é. Então, a estratégia do design biofílico vai na mesma linha. Se eu tiver uma organização estratégica para fazer isso, e portanto é design biofílico, mesmo que seja de uma forma indireta, eu consigo ainda assim trazer um excelente nível experiencial, mesmo eu percebendo que aquilo não é o verdadeiro. Mas entre a ausência de estímulo e um estímulo indireto, né, estrategicamente colocado, ainda é preferível a segunda opção. Então, realmente, hoje, a gente sempre faz a busca primeira pelas estratégias diretas, né? O quanto mais natural, de fato, eu possa deixar o espaço, melhor. A conexão, ela se torna muito mais efetiva. Mas não havendo essa possibilidade, as questões de estratégias indiretas, quando bem organizadas, podem me trazer um bom nível experiencial também. E é interessante, né, você poder trabalhar das duas formas, né? Mas sempre a visão é única, né? Trazer o bem-estar para as pessoas, né? O que elas estão ali naquele participando daquele espaço. E fora do espaço, né, a gente pensar na cidade. Você tem alguns exemplos da neuroarquitetura, né, ou neurourbanismo? Perfeito, perfeito. Sim, temos sim, né? O neurourbanismo, ele está diretamente ligado com um grande conceito que é chamado de sintaxe espacial, né? A sintaxe espacial, ela vai na mesma linha que a neuroarquitetura, só que ela é pensada primariamente para o ambiente urbano, e o neurourbanismo acaba fazendo uma conexão direta. Então, a gente tem aqui vários conceitos em relação a isso, e todos eles, de novo, recaem sobre o nível experiencial que você quer trazer, né? Então, a gente tem hoje várias cidades que já se programam, que já têm uma programação a nível de planejamento urbano para isso. A gente pode pegar coisas que são especificamente criadas dessa forma, e a gente pode citar aqui exemplos como Singapura, né? Singapura tem áreas da cidade que foram pensadas para isso. Então você tem a questão do conceito chamado de walkabilidade, né, que é a caminhabilidade, vamos chamar assim, mas ela é experiencial, existe um porquê, existe um motivo para você ter aquilo. A parte de interação, nós humanos gostamos muito de interação, e aí eu vou dar um exemplo, né, que entre aspas é uma adaptação, mas é uma adaptação feita para isso. Muito recentemente, agora, tem menos de um mês, menos de 30 dias, eu estive no escritório na sede do Foster Partners, né, escritório do Norman Foster, em Londres, ministrando um workshop de neuroarquitetura para os arquitetos de lá. Só na sede, em Londres, são mais de 1.300 arquitetos, então é realmente uma estrutura muito grande. É, Fiquei muito honrado e feliz, porque 20 anos atrás eu fui trainee lá e agora retornando, né, para ministrar um workshop para eles, foi algo muito interessante. E eu, obviamente, que vivenciando mais uma vez um pouco de Londres, no Hyde Park, né, que é um grande parque central na cidade de Londres, foi colocada recentemente uma instalação, mas ela é definitiva, é para ficar, que ela vai exatamente em cima disso. Então, de uma forma muito resumida, em um pequeno aclive, né, em um pequeno talude, pequeno no sentido de angulação, mas grande de extensão, foi feita uma argola de concreto, e na parte mais alta tem a nascente de uma fonte, e aí corre água ao longo dessa argola, né? Só que essa argola foi feita com alturas diferentes, entre aspas, profundidades diferentes, porque a ideia é que as pessoas entrassem nessa argola para caminhar dentro d'água, né? E aí você percebe a quantidade imensa de pessoas
que desvia a sua rota dentro do parque para chegar até a argola e publicamente, eu fui uma das pessoas que fez isso, você tira o sapato, você tira a meia, você arregaça as calças, né, você dobra a calça e aí você vai caminhar dentro da água na argola. Obviamente que tem muita criança brincando também, mas você percebe ali as pessoas saindo da sua rota para terem essa interação, ficar um pouco ali, que querendo ou não é um momento também mais contemplativo, mais lúdico, e depois você volta para a sua atividade normal. Então, o neurourbanismo, ele traz muito isso também, que é essa questão do experiencial validado, né, de você ter uma experiência que ela é memorável a você, que ela traz um significado a você, e ela conecta você com esse entorno maior, que é o entorno urbano, né. Quando a gente tem planejamentos de áreas, né, chamados master plan, né, quando você vai ter um planejamento maior de uma determinada região, você poder trazer isso, né, cria uma vivacidade muito maior para esse espaço, você referencia a cidade de uma forma muito maior. Nós já vínhamos há bastante tempo trabalhando com isso, né, de trazer determinadas regiões ou áreas das cidades muito degradadas e você trazer uma nova qualificação de espaço e aquela área passa a ser mais uma vez abraçada pela comunidade. A gente pode citar como exemplo Bilbao, Buenos Aires, Rio de Janeiro, que fez isso na região do Porto. Então, a gente percebe que esse trazer vida novamente para o espaço sempre foi algo que foi muito bem acolhido pela população de modo geral. Mas o que se percebe é que se você faz isso, mas esse trazer vida não é um trazer vida que está ligado com determinadas condicionantes de sintaxe espacial, no nosso caso aqui, de neurourbanismo, você até revitaliza e até ganha um certo uso, mas rapidinho entra em desuso de novo, porque não teve a conexão. Não teve o gerenciar experiencial, né, e gerenciar no sentido de manter isso acontecendo e não apenas de gerir, né, mas de manter isso acontecendo. Então, são aspectos que o neurourbanismo se conecta diretamente. Mais uma vez, a gente cai de novo nas premissas lá do EBD, né, do design baseado em evidências, em cima da experienciação que nós queremos trazer. E aí a área está revitalizada, mas a minha experiência de convívio é a minha experiência de convívio. Eu posso usar ou não os prédios que ali se encontram agora revitalizados, mas a área, muito provavelmente, eu vou desejar ter essa conexão, ter esse engajamento com ela, né? E eu vejo também, né, que são soluções simples, né? São soluções assim que você olha o entorno, você conhece as pessoas, você conhece a necessidade, e aí você faz uma proposta sem ser um projeto assim com alto custo, né? Porque a pessoa imagina, vou trabalhar com neuroarquitetura, neurourbanismo, né? Isso vai trazer altos custos para a cidade, né? E pelo contrário, vai trazer só benefícios, né? Com um orçamento palpável. Eu não sei a sua experiência nas cidades, né, em termos de essa questão de viabilidade mesmo de projetos, mas eu vejo assim que é possível, né? E você faz um projeto assertivo, como você disse, conhecendo as pessoas e mantendo essa relação com as pessoas. Exato. A bem da verdade, Cláudio, o orçamento, ele só vai nos dizer que caminho tomar em termos de escolhas, mas, a proposição em si experiencial, ela é independente disso, porque eu consigo gerar a experiência independente da materialidade. A composição projetual, ela é organizada para esse nível experiencial. As materialidades utilizadas aqui que vão definir o chamado custo orçamentário, né? Mas eu consigo, se eu gerar uma determinada área experiencial, eu consigo fazer isso com corda, eu consigo fazer isso com bambu, eu consigo fazer isso com cabo de aço, eu consigo fazer isso com, sei lá, com cortem desenhado a laser. Então, o nível experiencial é o que vai nos nortear, e a minha capacidade compositiva vai estar
em fazê-lo, né? A materialidade que eu vou aplicar para isso é que vai determinar se eu vou gastar mais ou menos, né? Mas a gente consegue trazer sim um grande nível experiencial, um grande nível de apticidade, que é o termo que a gente usa em neuroarquitetura, né? Que é esse vivenciar, esse ser áptico, né? A essa experiência de inúmeras formas. Obviamente que quando a gente pensa em uma intervenção maior, são investimentos maiores, mas não necessariamente que eles tenham que ser desproporcionadamente caros ou mais elevados porque a gente está usando essas técnicas. Lori, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Deixa eu só Tá, avisar, já deram 50 minutos. ok. Tá, De minha parte, tranquilo, Ana, se já quiserem fazer o protocolo de encerramento. tá. Eu vou perguntar agora, Lori, a Ah, respeito da pós mesmo, tá tá? Porque eu ok. acredito que agora todo mundo já ficou super curioso, né, Que bom. de entender como funciona, pode ser? Claro, fico feliz. Obrigado pela oportunidade, Cláudio. Tá, joia. Lori, eu acredito que agora o pessoal está assim super empolgado, interessado no tema. E você, como está dentro da IPOG, que para nós profissionais é uma referência, eu gostaria que você falasse das novidades enquanto curso mesmo, né? Como que a gente agora faz para aprofundar, né? Buscar mais conhecimentos do tema, né? Neuroarquitetura, neurourbanismo, biofilia. Fala para a gente, deixa aí, depois eu vou estar passando para o pessoal também, como encontrar esses cursos. Perfeito, muito obrigado, Cláudio. Bom, no IPOG, eu coordeno a nível Brasil uma especialização chamada Master em Neuroarquitetura, e então nós temos uma especialização inteira que é voltada ao tema. A gente trata desde as questões iniciais, né, sobre neurociência aplicada, então entendermos essas configurações de funcionamento do cérebro humano, entendermos como que a gente traz isso para uma aplicabilidade factível, real, e especificamente para nós voltado a projeto. É trabalhada a chamada psicologia do ambiente, né, como que nós conseguimos fazer essas leituras, é muito comum. Sempre disse, né, que todo arquiteto é um pouco psicólogo, né? Então a gente tem aqui mecanismos para trazer isso para a realidade projetual. Entramos muito na questão do design biofílico, das multissensorialidades, enfim, e temos um bloco de módulos dentro do curso que é especificamente voltado para a parte projetual. Então aí a gente tem neuroarquitetura aplicada a diversos níveis projetuais, residencial, comercial, corporativo, né? Então há vários nichos. O curso ele é uma especialização que tem duração de 1 ano, né? E aí todas as informações sobre a grade específica, enfim, basta acessar o site do IPOG, né? www.ipog.edu.br, vão encontrar o curso lá. Ele tem na versão remota, não são aulas gravadas, são aulas ao vivo, mas na versão remota e também na versão presencial, né? Então é só procurar a unidade POG, nós estamos em todas as capitais, é só procurar a unidade POG mais próxima a você, vai ser um prazer receber a todos lá, para que a gente tenha uma grande troca, né, de experiências aí em relação a esse fantástico e incrível mundo da neuroarquitetura. É isso mesmo. Lori, muito obrigado. Eu gostaria de deixar assim, um convite, né, para o pessoal da IPOG, em seu nome, para que a gente possa trazer outros temas, né? Eu sei que vocês têm N temas, né? Isso tem uma gratidão muito grande pela IPOG, nós já tivemos parcerias pelo Instituto dos Arquitetos, mas agora no canal aqui eu gostaria de trazer esses bate-papos de vários assuntos. Então, eu deixo aberto aqui meus agradecimentos e espero contar com você em outras parcerias. Gratíssimo eu, muito obrigado pela gentileza, obrigado mais uma vez, né, pelo convite, agradeço a todos que nos ouvem aqui também. Qualquer dúvida ou qualquer questionamento que surja, aqui embaixo tem o arroba, né, é só mandar um direct lá pelo Instagram, vai ser sempre um prazer. Tá, joia. Obrigado a todos que estiveram conosco. Até mais. Obrigado. Um abraço. Até.